A sua Bíblia no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 20. Capítulo 20, versículo 20. Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 20. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 20, diz assim: Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e prostrando-se fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Declara que no teu reino estes meus dois filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta, feche os seus olhos. Deus, eu quero te dar graças pela tua palavra, Senhor. E te peço nesse momento, ó Deus, a tua direção, a unção do teu Espírito, Senhor, ao discorrermos aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, que tenhamos, Senhor, a revelação da profundidade da Tua Palavra, através do Teu Espírito, nos nossos corações, nas nossas mentes, Senhor, e que possamos entender os Teus mistérios nesta noite. Fala conosco, ó Deus, e opera no meio da Tua igreja, trazendo vida, trazendo cura e libertação. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse momento da história de Jesus, acontece algo inusitado, acontece algo que não era normal acontecer, não era comum, não era de se esperar que isso acontecesse, mas em um determinado momento, Jesus está ensinando várias coisas para os discípulos. Se nós vamos ver lá no primeiro versículo do capítulo 20, ele está falando sobre o reino dos céus, está ensinando o que significa o seu reino. Chega ao versículo 16, ele chega a dizer: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E é interessante então que ele começa a mostrar os paradoxos do reino dos céus. Ele começa a mostrar como que o reino dos céus é muito diferente do reino terreno. E começa a falar de situações, de características que vão contra aquele entendimento humano, aquele padrão que os discípulos estavam acostumados. Uma das coisas interessantes que ele fala é isso, que os últimos serão os primeiros, e que os primeiros serão os últimos. Do que ele está falando aqui? Ele está falando justamente daqueles que estão em destaque, servirem. E daqueles que estão ali, talvez hoje, pelo conhecimento, pelas características humanas, pelo padrão humano, talvez ali sem condições nenhuma de oferecer alguma coisa, pelo contrário, eles serão os primeiros a serem servidos. Então, na verdade, ele está mostrando que o reino de Deus, ele não é formado simplesmente pelos padrões humanos, mas
os conceitos são totalmente diferentes. No versículo 17 ao 19, ele fala dos sofrimentos que ele iria passar. Ele começa a falar sobre aquilo que ele haveria de acontecer nos próximos dias, e até o ponto de que ele seria o primeiro a ressuscitar. Que coisa interessante. Depois de dizer que estava entre, colocando os primeiros por último e os últimos primeiros, ou seja, invertendo as situações, ele diz: agora eu que sou o Filho de Deus, eu que sou o próprio Deus que encarnou, está aqui com vocês, eu serei morto, e eu irei também ressuscitar. Em outras palavras, ele está dizendo: o primeiro a servir vai ser o primeiro a reinar. Em outras palavras, ele está mostrando exatamente aquilo que os conceitos humanos daquela época não entendiam. Se uma pessoa, eles esperavam alguém que chegasse entre eles com autoridade para reinar, eles esperavam alguém que chegasse entre eles com autoridade para destituir o poder romano que estava oprimindo toda a nação de Israel, e ele chega dizendo: olha, eu vim para servir, e eu vou morrer, mas eu vou reinar. Em outras palavras, ele quebra os conceitos humanos. E aí, nesse exato momento, chega uma mãe, acompanhada dos seus filhos. Diz no versículo 20, a mulher de Zebedeu com seus filhos. Quem eram os filhos de Zebedeu? Tiago e João, dois discípulos que eram inclusive do círculo íntimo de Jesus. Jesus os levou para a transfiguração no monte. Jesus os levou para assistirem a ressurreição da menina, onde ele não deixou entrar mais ninguém a não ser Pedro, Tiago e João. Então, os momentos de maior revelação de Jesus, de maior poder de Jesus, Tiago e João estavam lá. Eram já discípulos que tinham uma aproximação muito maior com o Senhor. Eu não sei se movido por isso, mas a mãe deles, juntamente com eles, vão até Jesus e pede a Jesus que os seus filhos, Tiago e João, se assentassem em uma à sua direita e outra à sua esquerda, quando o Senhor instaurasse o seu reino. Nós notamos com essa pergunta que, na verdade, a visão daquela mulher estava deturpada, e dos filhos também. Tiago e João estavam ali com ela. Não foi só o pedido da mãe, mas eles acompanharam a mãe. A mãe falou, mas eles estavam juntos. Tanto é que Jesus se dirige para eles depois. Então, na verdade, apesar de andarem com Jesus, apesar de serem desse círculo íntimo de Jesus, apesar de assistirem coisas grandiosas, presenciarem momentos de poder, de revelação do Senhor, na verdade, eles ainda não conheciam o que era o reino dos céus, eles ainda não entendiam os padrões celestiais, eles ainda não entendiam aquilo que o Senhor Jesus havia vindo realmente fazer aqui na terra, que era morrer e instaurar um reino não terreno, mas um reino espiritual, morrer no meu lugar, no seu lugar, pagar os nossos pecados. Que coisa interessante. Jesus, qual a resposta que Jesus deu para eles? Jesus fala, eu imagino Jesus falando com todo carinho, que era peculiar: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não sabem o que estão pedindo. E Jesus continua essa resposta com uma pergunta. Ele diz: vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Quando Jesus está falando do cálice, ele está falando justamente do assunto anterior que ele falava, do sofrimento, das coisas que ele haveria de viver a partir daquele momento, a partir daqueles dias em diante. E Jesus pergunta: vocês podem beber desse cálice que eu vou beber? Vocês podem viver essa realidade de sofrimento, de ser o último para depois ser o primeiro, de morrer para ressuscitar, de servir para reinar? E a resposta que eles deram, qual foi? Sim, nós estamos dispostos. Que coisa interessante, né? O que nós entendemos de tudo isso? Tiramos lições dessa história.
E a primeira lição que eu quero destacar dessa história é que nós precisamos entender o reino dos céus para saber pedir certo, para pedir ao Senhor aquilo que é certo. Não adianta eu chegar, ter a oportunidade de estar perto do Senhor, ter a oportunidade de conhecer o Senhor como eles tinham, ter a oportunidade de ver o poder dele, e no momento que vou experimentar esse poder, não saber o que pedir, ou pedir o que é errado para a minha vida, o que não seria o melhor para a minha vida. Uma coisa que eu aprendo nesse texto é que, por mais acesso que nós tenhamos a Deus, por mais que o Pai esteja pronto para nos abençoar, nós precisamos, antes de pedir qualquer coisa, entender qual é o propósito dele, entender o que ele tem para fazer através de nós. Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Irmãos, o texto é claro. O Senhor sabe os planos que tem a nosso respeito. Você sabe o que vai acontecer com você daqui 1 ano? Ou daqui 10? Você sabe onde você vai estar? Eu não sei. Eu sei onde eu gostaria de estar. Eu sei onde eu estou me preparando para estar. Mas não sei se eu vou estar. Mas o Senhor sabe. O Senhor conhece não só o meu passado, o meu presente, mas Ele conhece o meu futuro. Então, na verdade, Ele é o melhor para saber o que é importante para as nossas vidas. Por isso Ele diz em Jeremias 29, eu pensei os planos que tem a seu respeito. E são planos de paz, são planos de fazer prosperar, são planos de dar esperança e um futuro. Se Deus tem planos de paz, de prosperidade, de esperança, de futuro para nós, por que eu não vou aceitar esse plano de Deus? Por que eu não vou aceitar os propósitos que Ele estabeleceu para a minha vida? A palavra de Deus diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Está lá em Romanos 12, se a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, entenda uma coisa, não há nada melhor para nós do que nos submeter à vontade dEle e cumprir os propósitos dEle na nossa vida. Isaías 55, os versículos 8 e 9 diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Irmão, você já parou para pensar? Eu me lembro uma vez que eu me deparei com esse texto, eu falei: Jesus, quem sou eu para questionar o que Deus faz? Olha o que o texto diz: os meus pensamentos, o Senhor está dizendo, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, os caminhos de vocês não são os meus caminhos. Assim como o céu é mais alto que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Qual é a altura que existe entre o céu e a terra, irmãos? Quem sabe dizer? É infinito, não é? Não precisa ter estudado muito para saber disso. O espaço é infinito. Quanto mais os astronautas vão subindo lá, tem mais espaço pela frente. Então a distância entre o céu e a terra é infinita. Assim é a distância entre os pensamentos do Senhor e os nossos pensamentos. Assim é a distância entre os nossos caminhos e os caminhos do Senhor. Estão muito mais altos do que os nossos. A nossa visão é como de um grão de areia e dele do universo todo. A palavra de Deus diz nos Salmos que Ele conhece as estrelas, cada uma delas, e as chama pelos seus nomes, porque Ele as criou. Esse infinito de estrelas que nós olhamos para os céus. Então, na verdade, os caminhos do Senhor são muito melhores do que os nossos caminhos, e também muito distantes.
Quem sou eu para querer entender? Quem sou eu para dizer assim, não, Deus tinha que ter feito isso? Você já viu pessoas falando assim? Eu já vi. Não, pastor, mas eu orei, eu pedi, eu jejuei, eu fiz campanha, eu não pequei, eu fiquei certinho, eu fiz tudo igual a Bíblia manda e Deus não me atendeu. Como se Deus estivesse aqui para negociar com você alguma coisa. Como se Ele estivesse aqui para um toma lá da cá. Com certeza Ele sempre está disposto a nos abençoar. Com certeza Ele sempre está disposto a nos dar o melhor. Mas entenda uma coisa, o melhor de Deus nem sempre é o nosso melhor. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Então, qual é melhor? Eu me submeter à vontade dEle. Mateus 7,11 diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Será que Deus não sabe o que você precisa? Será que Deus não sabe o que é bom para você? No texto de Mateus 7,11, se lermos alguns versículos antes, nós vamos ver o Senhor Jesus dizendo para os discípulos: qual é o pai entre vocês que, se o filho pedir um pão, dá uma pedra? Se o filho pedir um ovo, dá uma serpente? E ele completa dizendo isso: se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai Celeste. Ele está pronto a nos abençoar, Ele está pronto a nos dar coisas boas, mas eu preciso entender que nem sempre o que parece ser bom para mim é o que realmente será. Nem sempre o que parece ser mal nesse momento, na verdade é mal, porque os propósitos de Deus vão além do nosso entendimento, e muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo agora, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Em Mateus 6, nós temos um trecho do Sermão da Montanha, a partir do versículo 25, é um trecho um pouco longo, mas eu gostaria de ler, que primeiro que é uma poesia linda, e segundo que traz elementos profundos para nós meditarmos. Mateus 6, a partir do versículo 25, não precisa abrir a sua Bíblia, mas pelo menos preste atenção ou anote. Diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Irmãos, não tem como ler esse texto, ler esse trecho do Sermão da Montanha e entender, não tem como
deixar de entender que o Senhor está cuidando dos detalhes da minha vida. O exemplo que Jesus usou são os lírios do campo, são as ervas, são os pássaros, coisas insignificantes, mas que Deus cuida. Será que eu e você somos mais insignificantes do que uma erva do campo? Não, não somos. Tanto não somos que Deus deu o seu próprio Filho para morrer lá na cruz do Calvário, por mim e por você. Porque nós somos valiosos, porque nós somos preciosos para Ele. E se nós somos valiosos, preciosos para Ele, entenda uma coisa: Ele cuida de nós. Ele é o Pai que sabe dar coisas boas aos seus filhos. Então, se eu preciso pedir alguma coisa, não precisa pedir, Ele dá. O texto que nós lemos: não se preocupem com o básico, não se preocupem com o sustento, não se preocupem com a vestimenta, porque o Senhor sabe que vocês precisam disso. Mas se você pensa em pedir alguma coisa além disso, peça segundo a vontade de Deus, saiba pedir, peça de acordo com os propósitos do Senhor. Sabe o que diz a palavra de Deus em Tiago 4,3? Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Que coisa interessante. Nós temos promessas do Pai que Ele vai nos abençoar, mas também a palavra nos diz que se eu pedir errado, se eu pedir pelos meus próprios interesses, e não os interesses dele, Ele não vai me dar. Entenda uma coisa: o Senhor, Ele nos estabeleceu nessa terra como um reino. Nós somos representantes desse reino. E quando você representa um reino, você vive para esse reino. Você age para esse reino. Aquilo que você faz, o seu dia a dia, é para cumprir os propósitos desse reino. A palavra de Deus diz que nós somos estrangeiros aqui. A palavra de Deus diz que nós somos embaixadores do reino de Deus. O embaixador é aquele que vem de outro país para cá, morar aqui, para representar o país dele. Se o governo brasileiro tiver algum problema, por exemplo, com a nação americana, com os Estados Unidos, a primeira pessoa que o governo brasileiro vai procurar é quem? É o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, porque ele representa o reino, ou ele representa a nação americana aqui no Brasil. E é isso que nós somos embaixadores do reino dos céus, ou seja, nós representamos um outro reino. Estamos nessa terra, mas não pertencemos a essa terra. Estamos no reino dos homens, mas não pertencemos a esse reino humano, pertencemos a um reino celestial. O Senhor pagou um alto preço lá na cruz do Calvário, para que nós fôssemos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Hoje nós fomos enxertados na figueira, hoje nós pertencemos a esse reino, que é o reino dos céus. Por quê? Porque o Senhor pagou esse preço por nós. O Senhor nos comprou. Antes éramos escravos, mas o Senhor nos comprou, pagou um alto preço, nos deu a liberdade, e hoje Ele nos mantém aqui como representantes do seu reino, para cumprir o seu propósito. Então, se eu quero pedir alguma coisa ao Senhor, que eu peça segundo as vontades dEle, segundo os propósitos dEle, segundo os interesses do reino. Por quê? Porque aí é certo que vamos receber. Tem um texto que diz assim: tudo que pedires, Jesus falou, tudo que pedires ao Pai em meu nome, recebereis. Aí existe uma confusão, que as pessoas pensam assim. Jesus também falou: quando orares, ores ao Pai, né? E ensinou que devemos orar em nome dele. Então a gente passou a adotar um versinho final, né? Senhor, eu te peço em nome de Jesus, amém, né? Amém, não tem problema, você pode falar isso, não tem problema, pode colocar isso. É bom que você fale isso em nome de Jesus, amém, para você lembrar. Mas o que significa isso, irmãos? O que significa fazer alguma coisa em nome de outra pessoa? O
O que significa falar alguma coisa em nome de outra pessoa? É estar representando aquela pessoa. Se eu peço aqui para alguém ir ali atrás e falar alguma coisa para o diácono que está ali na porta, ele vai dizer o quê? Olha, o pastor está dizendo isso, isso, isso. Ele está falando lá em quê? Em meu nome, não é isso? Então, quando eu falo em nome de Jesus, eu estou dizendo que é o que Jesus quer, é o que Jesus mandou, é o que Jesus espera. Então, por isso que ele diz: tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Não é porque eu vou colocar uma rezinha no final, né? Uma palavrinha mágica no final do meu pedido. Eu estou pedindo para mim mesmo. É igual aquele irmãozinho, né? Vocês já viram isso? Quem tem bastante filho igual eu assim, né? Já deve ter visto isso. O filho quer que o outro faça alguma coisa, quer que o irmãozinho faça alguma coisa para ele, o irmãozinho não quer fazer, aí ele mente, ele vira e fala: o pai mandou. Aí o irmãozinho vai lá e faz, né? Tem gente que está fazendo isso, está dizendo: ó Senhor, eu estou pedindo em teu nome, ou seja, é o que o Senhor quer, mas na verdade não é. Mas na verdade não é. Nesse momento eu creio que Jesus fala: opa, peraí. Não é, foi bem assim. Vocês estão entendendo, irmãos? Deus está pronto para nos atender, mas precisamos entender os propósitos dEle, precisamos estar submetidos à vontade dEle, precisamos estar de acordo com aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Agora, a segunda lição que eu tiro desse texto, Jesus, diante da pergunta daquela mulher, Ele deixa claro que ela não sabia o que estava, que eles não sabiam o que estavam pedindo, ou seja, deixa claro que eles ainda não tinham uma visão de reino, ainda não tinham um entendimento das coisas espirituais. E depois o Senhor pergunta para eles: vocês vão beber o cálice que eu vou beber? Vocês estão dispostos a beber esse cálice? Irmãos, esse cálice fala de sofrimento. Eles queriam um lugar especial, não queriam? Não foi isso que eles foram pedir junto com a mãe lá para Jesus? Um lugar especial. Senhor, que um fique à sua direita e o outro fique à sua esquerda. Quem que não gostaria de ter um lugar especial no reino de Deus? Né? Todos nós gostaríamos. Mas entenda uma coisa: o que Jesus pergunta diante dessa situação? Primeira coisa, o que? Vocês precisam entender. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês precisam entender o reino espiritual, vocês precisam entender os meus propósitos, precisam entender a vontade do Pai. Primeira coisa que ele diz é isso, é a primeira lição. A segunda lição, ele diz o quê? Vocês estão dispostos a sofrer? Porque quando ele pergunta: vocês estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber? Ele está perguntando exatamente isso. Vocês estão dispostos a morrer lá na cruz? Vocês estão dispostos a passar pelo sofrimento que eu vou passar? O Senhor deixou uma ordem para nós. Lá em Mateus 26, 27, 28, nós vemos Ele fazendo a última ceia, tomando a última Páscoa com os discípulos. E Ele pega o cálice e diz: bebam dele todos, isso é o meu sangue, sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Nós temos uma ordem sobre a nossa vida: bebemos esse cálice. Ah, mas nós fazemos isso uma vez por mês aqui. Sim, fazemos. Um dos sentidos da ordem do Senhor é essa: precisamos cumprir esse ritual até Jesus voltar. Ele falou: façam isso até que eu possa beber com vocês nos céus. Então nós fazemos, nós participamos do cálice, participamos do pão, mas nós precisamos entender que aquele cálice significa o quê? Sangue derramado. Não é sangue nas veias, não. É sangue derramado. Quando que o sangue é derramado, irmãos? Quando há corte. Quando há sofrimento. Quando há dor. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, vocês vão passar por momentos de luta.
Vocês vão passar por momentos de sofrimento, vocês vão passar por momentos de dor. Vocês estão dispostos? Vocês querem um lugar especial? Vocês ainda não entenderam, não sabem bem o que estão pedindo, mas vocês estão dispostos a sofrer? É essa pergunta que o Senhor faz para nós hoje. Mateus 10:38 diz assim: quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Não existe discípulo do Senhor Jesus que não carregue a sua cruz. Ele é o nosso modelo. Ele sofreu primeiro para ser glorificado depois. Infelizmente hoje em dia as pessoas querem primeiro ser glorificadas, né? Querem primeiro a bênção. Lá em Romanos 8 nós vamos encontrar Paulo falando que da mesma forma que nós participamos do seu sofrimento, nós participaremos da sua glória. Mas o que vem primeiro? São as lutas aqui nessa terra. A palavra de Deus, o Senhor Jesus chegou a falar: olha, bem-aventurados sois vós quando mentindo falarem todo mal contra vocês. Ou seja, nós seremos perseguidos, nós não seremos entendidos. A realidade que a igreja está vivendo nesses últimos dias é exatamente essa. A perseguição bate à porta. E nós precisamos estar dispostos a passar pelo sofrimento, se nós queremos viver a glorificação depois. Se nós queremos ter um lugar especial, nós precisamos beber o cálice do Senhor. O Senhor deixou claro, dizendo: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, eu sou um modelo para vocês. Eu passei por essas aflições e eu venci. E é isso que o Senhor está tentando nos ensinar hoje. Quando Jesus pergunta para eles se eles estão dispostos a passar a beber o cálice, a participar do seu sofrimento, eles respondem que sim. E Jesus fala: realmente vocês beberão do meu cálice. Certamente vocês beberão do meu cálice. Jesus estava falando com quem? A mãe de Tiago e João. Tiago e João estavam lá. Jesus estava falando com esses dois discípulos. Tiago foi o primeiro dos discípulos a ser morto. Lá em Atos 12, versículo 2, nós vemos retratado o momento em que Herodes manda matar Tiago. De todos os discípulos, ele foi o primeiro. Ele tomou o cálice. João não morreu assassinado, mas morreu preso, exilado na ilha de Patmos. Foi levado para uma ilha, prisão, e lá envelheceu e morreu. Mas também lá ele teve as maiores revelações das Escrituras, que é o livro do Apocalipse. Entenda uma coisa: o sofrimento fazem parte do nosso crescimento. Lutas virão. Seria muito bom se eu pudesse estar oferecendo para vocês aqui um evangelho triunfalista, um evangelho daquele que diz assim: pare de sofrer, venha para cá e resolva todos os seus problemas. Mas não é isso que a minha Bíblia ensina. Eu posso te dizer uma coisa: pare de sofrer pelo pecado. Pare de sofrer pelos seus erros. Pare de sofrer pelo domínio de Satanás na sua vida. E deixe o Senhor te conduzir. Deixe o Senhor te levar. Deixe o Senhor cumprir os propósitos dele na sua vida. Porque uma coisa é certa: sofrer por ele, a palavra diz que traz para nós um peso de glória tremenda. Tudo que nós passarmos aqui nessa terra, o Senhor retribuirá.
E a Bíblia diz que o sofrimento do presente século não se pode comparar com a glória que nos está preparada no porvir. Sem dúvida alguma, a propaganda da igreja bíblica, da igreja que conhece o reino dos céus, não é pare de sofrer, é venha e troque o motivo do seu sofrimento. Deixe de sofrer pelos seus pecados, deixe de sofrer pelos seus erros, deixe de sofrer pelas atitudes erradas que você tem tomado, e passe a sofrer pelo Senhor, porque com Ele é muito melhor. E a terceira lição que eu vejo nesse texto, quando os discípulos, os demais discípulos, os outros 10, se indignaram com os dois, porque acharam que os dois estavam querendo passar na frente deles. E Jesus, ele mostra a diferença do reino dos céus para o reino dos homens. O reino de Deus para nós diz respeito à sua igreja, diz respeito aos perdidos que estão lá fora, que precisam ser alcançados. O reino de Deus para nós diz respeito ao nosso testemunho, como filhos que alcançaram o perdão do Pai e hoje têm um relacionamento com Ele e podem levar outros a ter esse relacionamento. E Jesus começa a falar: olha, os governadores dominam os povos, controlando as suas atividades, através de outros homens, através de maiorais, eles exercem as suas autoridades. Mas Jesus diz: mas não entre vocês. Aqui entre os discípulos ninguém é escolhido para ser o maioral e dominar sobre os outros. Jesus diz: aquele que quiser ser grande, sirva. Quem quiser ser o primeiro, trabalhe para todos. Isso é o reino de Deus. E essa é a terceira lição que eu tiro desse texto. Nós precisamos entender que o reino de Deus é um reino de serviço, é um reino de trabalho. E se nós queremos um bom lugar, se nós queremos um lugar especial nesse reino, nós precisamos ser o primeiro a servir, tal como Jesus foi o primeiro a servir. Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Essa deve ser a nossa posição. Infelizmente, muitas pessoas criaram um conceito errado da igreja, do reino de Deus, vendo a igreja como o reino de Deus como um restaurante. Um exemplo, né? Vamos pensar num exemplo aqui. E você entra num restaurante, se assenta lá na sua mesa, e o que você espera desse restaurante? Ser bem servido, não é isso? Mas igreja não é restaurante. Quando você entra em uma igreja, ou seja, quando você faz parte dessa igreja, você não é cliente dessa igreja. Você não está aqui para ser servido por essa igreja. Você está aqui para servir. Sabe quais são os clientes da igreja? Aqueles que estão lá fora, que ainda não conhecem Jesus. Eles precisam ser bem servidos. Agora nós que já conhecemos Jesus, estamos aqui para trabalhar para eles, para alcançá-los através do amor de Deus que um dia nos alcançou, para que eles reconheçam Jesus como nós reconhecemos, para que eles tenham a vida transformada como nós tivemos. Eles são os clientes, nós somos os fornecedores. A nossa posição no reino de Deus é servir. Você quer ser o primeiro? Seja o último. Você quer
participar da glória? Participe do sofrimento. Você quer estar em evidência? Se exclua. Como Jesus diz, negue-se a si mesmo. Essa é a essência do reino de Deus. Esse é o padrão do reino de Deus. O próprio Filho de Deus veio a esse mundo. Para quê? Para ser rei, para reinar, para dominar, para conquistar. De que forma? Servindo, sofrendo, se submetendo e morrendo lá na cruz. Liderança é serviço. Você almeja ser um líder? Você almeja alcançar uma posição? Entenda uma coisa, que o caminho de liderança dentro do reino de Deus é caminho de serviço, é caminho de trabalho para os outros. O que Deus quer na igreja são filhos que assumam a posição de servos, tal como o modelo de Jesus. Jesus era filho do próprio Deus, mas ele se fez carne, habitou entre nós, e aqui entre nós ele assumiu posição de rei? Não, assumiu posição de servo. Nós nunca podemos perder a identidade de filhos. Nós precisamos saber que tudo que o Pai tem está à nossa disposição. Nós precisamos saber que nós somos privilegiados. Todas as bênçãos de Deus estão à nossa disposição. A Bíblia diz que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Mas nós não estamos aqui pelas bênçãos. Nós abrimos mão de tudo para servir. Nós abrimos mão da posição de filhos para sermos servos. Essa é a posição do reino. Essa é a realidade do reino. Precisamos estar aptos para muitas coisas, mas se queremos um lugar especial nesse reino, Jesus deixa claro nessa palavra: esteja apto a sofrer, esteja apto a dar a sua vida, esteja pronto a servir o próximo, esteja pronto a abrir mão de muita coisa, para que o reino de Deus se instale na sua vida, na sua família. Esteja pronto a dizer: Senhor, Tu és tudo para mim. Eu abro mão dos meus próprios sonhos para cumprir os Teus sonhos, para cumprir os Teus propósitos. Você quer um lugar especial? Se coloque à disposição de Deus. Disposição para servir, disposição para sofrer e disposição para tomar as decisões certas, receber o propósito, saber pedir aquilo que está de acordo com o coração de Deus para a sua vida. Se coloque de pé nesse momento. Eu quero orar por você. Eu quero te dar a oportunidade nesse momento de dizer para o Senhor: Senhor, eu entendi o que é o Teu reino. Eu entendi o que vai além do conceito humano e está estabelecido na Tua palavra, diferente de tudo que os homens podem entender. Se você entendeu o Senhor falando com você nesta noite, se você entendeu que precisa realinhar os seus conceitos de reino, de vida com Deus, essa é a oportunidade que você tem. Essa é a oportunidade que você tem para dizer para o Senhor: Senhor, cumpre em mim os Teus propósitos.
Faça em mim a tua vontade. Se for necessário passar pelo sofrimento, que tu estejas comigo, mas eu estou disposto a servir a ti, servir o próximo, servir ao Rei, até que se cumpra toda a tua vontade na minha vida, até que tudo que o Senhor estabeleceu para a minha vida seja uma realidade. Você que entendeu a voz do Senhor, você que está disposto a colocar em prática esta palavra, eu te convido nesse momento a colocar a sua mão no seu coração, fechar os seus olhos e falar com Deus nesse momento, e pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda a cumprir essa palavra. Senhor, me faça entender os teus propósitos. Revela para mim a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Fale com Deus, Ele está ouvindo a sua oração. Ele está esperando a sua resposta diante da palavra liberada para a sua vida. Fale com Deus nesse momento. Deus, em nome do teu Filho Jesus, aqui está a tua igreja, aqui estão os teus filhos que entenderam a tua vontade, que compreenderam a tua palavra nesta noite e agora se colocam diante de ti, ó Deus, para, Senhor, terem uma visão correta de reino, terem, Senhor, uma visão correta dos teus propósitos para as suas vidas. Senhor, eu te peço que nesse momento, ó Deus, o Senhor esteja intervindo na vida de cada um deles, ó Deus, trazendo entendimento, trazendo esclarecimento, trazendo fortalecimento, ó Deus, para os dias que virão, para os momentos que eles ainda irão passar na tua presença. Senhor, completa, Senhor, a tua obra na vida deles, ó Deus. Senhor, que eles tenham uma experiência profunda contigo, ó Deus, que eles possam, Senhor, ver se cumprindo nas suas vidas, Senhor, tudo aquilo que o Senhor um dia declarou, um dia prometeu, Senhor, e que eles sejam instrumentos, ó Deus, de serviço na tua casa, no teu reino, para os perdidos, Senhor, que eles sejam instrumentos para que muitas vidas sejam alcançadas e para que o teu nome seja glorificado. Senhor, que eles experimentem, Senhor, a intimidade profunda contigo, ouvindo a tua voz, entendendo, Senhor, a tua vontade para cada um dos seus dias. Senhor, continua falando ao coração dos teus filhos, que eles estejam, Senhor, em todo o tempo atentos à tua voz, compreendendo, Senhor, os teus propósitos, Senhor, e se colocando à tua disposição. Que o inimigo não lhes toque, Senhor, mas que em todo instante, Senhor, eles possam, Senhor, estar ligados contigo pelo teu Santo Espírito, sendo cheios do teu poder e da tua unção. Continua, Senhor, tratando e cuidando de cada um deles. Assim nós oramos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Guarde essa palavra no seu coração e viva, amém? Viva essa palavra, experimente a prática dessa palavra no seu dia a dia. Pergunte ao Senhor: Senhor, o que eu posso fazer para te servir? O que eu posso fazer para agradar o seu coração? Hoje, amanhã, depois de amanhã, na minha casa, na minha rua, no meu local de trabalho. Se você fizer essa pergunta para o Senhor, eu tenho certeza que você vai começar a entender os propósitos que Deus tem para a sua vida, no local onde Ele tem te colocado. Amém?